Olá, seja bem-vindo à disciplina de Metodologias da Pesquisa em Direito. Eu sou a professora Marília e nós daremos continuidade às nossas aulas e hoje falaremos sobre ética na elaboração do trabalho científico. Bom, aqui são dois pontos importantes. Primeiro, o trabalho científico, como eu mencionei na aula anterior, vem a ser todo tipo de trabalho direcionado na academia, então eu posso ter resenhas, eu posso ter monografia, dissertação, artigo científico, por fim. E essa ética na elaboração do trabalho científico refere-se à questão do plágio. O que vem a ser o plágio? O plágio é toda vez que eu utilizo um trecho de um autor sem fazer referência a ele, ou seja, sem dizer que esse trecho foi de determinado autor, em determinada obra, em determinado ano. Então, isso vem a se enquadrar como a questão do plágio. Então, quando falamos sobre ética na elaboração, significa que quando eu pego um trecho que não é meu, estou sendo antiético. Por quê? Porque eu estou, de certa maneira, aqui entre aspas, roubando um conceito que não é meu, tá? Para ratificar a ideia aqui hoje, bom, primeiro um cartoon para iniciarmos. Plágio é uma palavra tão feia, prefiro dizer redistribuição sem crédito de conceitos coletados a lures. É interessante, redistribuição sem crédito, ou seja, você pega um trecho de determinado autor e você propaga como se fosse seu. Então, de certa maneira, isso envolve até a questão de direitos autorais, tá? Para ratificar a aula de hoje, como eu comentei anteriormente, nós vamos utilizar um artigo científico dessa situação. Então, o nome dele aqui, olha, o plágio acadêmico como um problema ético, jurídico e pedagógico. Esse artigo eu reduzi para que ele pudesse ficar um pouco mais dinâmico para a leitura da gente, tá bom? Semanal, então ele tem aí cerca de 5 páginas, um pouco menos, na verdade. Eu retirei alguns trechos, da manhã eu posso disponibilizá-lo na íntegra, tá bem? Então aqui eu não vou fazer a leitura do texto, fica para vocês realizarem ao longo da semana, mas eu vou discutir alguns pontos do artigo. Então, primeiramente, um artigo, então ele já faz parte de um texto científico. Eu não posso fazer referência a nada que está nesse texto sem dizer de quem é a autoria. No caso aqui a gente tem a Lívia e a Tatiana, então o texto é delas, tá? O início aqui é sempre com um resumo, então já fica... Eu vou fazer uma aula especificamente sobre estrutura de artigo científico, mas ele inicia com um resumo do texto, tá bom? Então veja que interessante, o plágio tem sido objeto de crescentes preocupações no meio acadêmico brasileiro. Órgãos públicos de financiamento de pesquisa científica, tais como CNPq, CAPES, FAPESP, desde 2011 têm emitido documentos para orientar que as instituições de ensino tomem medidas preventivas e punitivas em casos de fraude, dentre as quais se inclui o plágio. Então, essa é uma discussão que tem chamado muito atenção. Então, o que seria um plágio? Exemplo, no final do curso, eu produzo uma monografia e eu pego 2 páginas de um outro autor, coloco no meu texto, porque eu preciso ter páginas para apresentação, então eu pego 2 páginas aqui, 2 páginas ali e monto o meu trabalho. Isso é plágio. E o plágio, ele tem prejuízos, né, para quem os comete. Então, há casos de pessoas que chegaram a perder o título por conta de plágio. Se você vai fazer um trabalho de monografia, é muito comum o aluno ser reprovado por questão de plágio, ele perde o título do mestrado. Houve um homem um estudioso, em que ele plagiou o próprio trabalho. Isso também é o autoplágio. Então, na tese de doutorado, ele copiou trechos da dissertação de mestrado dele e republicou. Então, até quando nós copiamos o que nós já dissemos e foi publicado também, isso precisa aparecer como uma referência. Então, no caso, vou dar um exemplo por mim, eu tenho uma dissertação de mestrado apresentada, então isso já foi publicado, tá? Se porventura eu der continuidade no doutorado e usar trechos de lá, por mais que tenham sido meus, eu preciso novamente afirmar e me citar, porque aquilo já foi publicado. Então, todo o trabalho publicado precisa, quando nós utilizamos um trecho, nós precisamos fazer referência a ele, tá?
Aqui é muito importante que no primeiro ano de curso vocês já tenham em mente a importância que é todo o trabalho em que vocês fizerem, colocar essa referência, dizer quem é esse autor, de onde esse texto foi retirado, essa ideia de fazer pesquisa de internet, pegar um trecho e utilizar esse trecho num trabalho, isso não existe mais, isso acaba, não vou nem dizer no ensino médio, porque hoje aspectos relacionados à citação, referência à BNT também já entram no conteúdo de ensino médio e ensino fundamental também. Então, hoje não existe mais essa questão de vocês tirarem um trecho de algum site e entregar ao professor. Isso entra como um plágio. Tudo precisa fazer referência. Como faz referência? Ao longo dessas aulas, eu vou ensiná-los como fazer a referência de um texto retirado da internet, de um texto retirado de um livro, de um artigo, tudo isso precisa ser colocado, tá bem? Um outro trecho que eu coloco aqui para vocês é a referência mesmo do que é plágio, né? Eu tirei um trecho aqui para a gente discutir. Veja que interessante, é a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhes por elas expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria, tá? Ou seja, eu utilizo a ideia de outra pessoa, não digo que é dela e entrego, logo isso passa a ser meu. E isso, na verdade, é você pegar a ideia de alguém e dizer que é seu, isso é o plágio. Bom, um outro ponto aqui, o plágio trata-se de uma questão ética antes do que jurídica. Por isso que o tema da nossa aula é a questão da ética no trabalho científico, né? É de grande importância a função educativa da universidade para o desenvolvimento de pesquisas científicas com integridade ética. Então, reforço com vocês, né? Quando nós utilizamos o trecho de outra pessoa, isso é antiético, tá? Então, é uma questão muito importante e o antiético, ele gera consequências. Por isso que é bom frisar com vocês, isso precisa ser muito conversado com os alunos da graduação, sobre o perigo de copiar qualquer trecho de um texto publicado sem a devida referência, tá bem? Bom, aqui eu acho que eu citei dois aspectos que eu considerei interessantes, né? O aspecto do que é o plágio e o porquê isso fere a ética. E o que vocês vão fazer diante disso? Tem a leitura de 5 páginas, né, como atividade avaliativa. Vocês vão fazer a leitura e vocês vão desenvolver um texto crítico sobre o que foi escrito, tá? Futuramente vocês vão perceber que esse texto crítico é uma resenha, mas por enquanto basta dizer que é uma análise crítica sobre o problema, então vocês vão fazer a leitura e desenvolver cerca de 10 a 20 linhas, né, falando sobre esse problema do plágio. Se vocês utilizarem algum trecho do artigo, né, como é um trabalho que não é de publicação, é só um trabalho para entregar para mim, vocês podem colocar entre aspas, né, segundo o artigo discutido, porque ainda estamos no processo de aprender a fazer referência. Mas, por enquanto, o mais importante é que vocês façam essa leitura crítica, né, desenvolvam de 10 a 20 linhas escrevendo sobre o problema do plágio, tá bom? Com as palavras de vocês. Não precisa fazer uma pesquisa na internet sobre isso, é ler o texto, realmente escrever sobre ele, uma pegada de um resumo dando a opinião de vocês, tá bom? Vocês podem fazer isso em dupla, né? Então, sendo em dupla somente um, me encaminha que eu já faço a leitura e já valido a nota de vocês, tá bem? Espero que vocês possam ter compreendido, que isso possa ficar gravado sobre o problema do plágio, que é muito sério, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e desejo uma boa semana e até mais.